Começa agora o Inteiro Teor, um programa que mantém você bem informado das decisões da Justiça Federal da Primeira Região. TRF da Primeira Região garante a paciente com problema pulmonar fornecimento de remédio que não está na lista do SUS. União deve indenizar paciente por dano causado em acidente com anestesia. TRF da Primeira Região nega a aplicação do princípio da insignificância a acusado reincidente na prática de desmatamento. Saiba mais agora no Inteiro Teor. Fique com a gente! A Constituição Federal classifica a saúde como um direito básico do brasileiro. Porém, na prática, a população convive com filas em hospitais e postos de saúde e listas de espera para a realização de cirurgias e obtenção de medicamentos. Não é por menos que a população busca cada vez mais a intervenção do Poder Judiciário. Foi o que fez uma paciente de Minas Gerais. E quem conta essa história é Ana Paula Souza. Um estudo realizado pelo INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, a pedido do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mostra que entre 2008 e 2017, o número de demandas judiciais relativas à saúde registrou um aumento de 130%. A pesquisa mostrou ainda que o setor de saúde foi responsável por 498.715 processos na primeira instância e 277.411 no segundo grau. Pelo estudo, 8,76% desses processos têm como autores brasileiros que buscam o judiciário para conseguir o fornecimento de remédio pelo poder público. A estudante Fernanda Gomide é uma dessas pessoas. Ainda recém-nascida, foi diagnosticada com fibrose cística, uma doença que não tem cura e afeta os pulmões e o sistema digestivo, deixando-a mais vulnerável a infecções graves. Diariamente, ela precisa ingerir dezenas de medicamentos. Pela manhã, eu tomo mais de 30 comprimidos, que são 26 comprimidos de enzima, né? E tem os demais comprimidos para o fígado, para o estômago, para antibióticos. Tem vários comprimidos, vários remédios que eu tomo por dia, que eu tenho certeza que se eu parar de tomar algum deles, vai comprometer de alguma forma o meu tratamento. Toda essa medicação tem um custo médio de R$18 mil por mês, valor que a família de Fernanda não teria como arcar. Por isso, várias ações na justiça garantiram esses medicamentos pelo governo. O pai da estudante criou até uma associação para ajudar, além da filha, a mais pessoas portadoras da doença. Mesmo assim, Fernanda e outros pacientes já ficaram temporariamente sem tratamento. Como a gente tem essa associação brasiliense e a associação brasileira, a gente acaba recorrendo a outras pessoas. A gente pede socorro mesmo, desesperadamente, para poder não interromper o tratamento, né? Porque a gente sabe a importância de um tratamento contínuo. Quando pessoas como Fernanda não conseguem o tratamento adequado, o caminho é a justiça. Em recente decisão, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que a União e o Estado de Minas Gerais deveriam fornecer um medicamento específico a uma mulher com fibrose pulmonar idiopática, uma doença crônica, grave e rara que causa uma deficiência respiratória progressiva. Após utilizar todos os medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde e de seguir protocolo indicado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, sem ver resultados, a autora resolveu judicializar a questão. A paciente pretendia ter o direito de receber o Nintedanib, medicamento que, apesar de ser recomendado para o tratamento de sua doença e ter registro na Anvisa desde 2015, não é fornecido pelo SUS. O caso foi analisado pela 6ª turma do TRF1. Para o relator, diante da prova documental de que a autora deve ser submetida ao tratamento com o Nintedanib, o medicamento deve ser fornecido. Afinal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado. Especialista em direito médico e da saúde, essa advogada destaca que a situação julgada vai além de se garantir o direito à saúde.
gente está falando aí não só de direito à saúde, a gente está falando de direito à vida. E o STF já entendeu em outros julgados, inclusive com repercussão geral, que é dever do Estado fornecer os medicamentos, ainda que eles não estejam previstos naquele rol de medicamentos. Porque nesse caso em específico foi um caso em que não havia outro tratamento possível para a paciente. Para a especialista, é importante que os gestores estejam preparados para o cumprimento desse tipo de sentença. Ele deveria ter um orçamento para emergências, já prevendo, né, ainda mais agora com o advento da judicialização, que a gente sabe e tem noção, já tem estudos que dizem qual é o valor que se gasta mensalmente extra. Então, o governo, o Estado, o gestor, ele deveria estar preparado para isso, né? Não deveria nem, na verdade, isso ter que chegar ao judiciário, já deveria ter uma forma extrajudiciária para resolver, mas infelizmente não é o que a gente tem na gestão pública hoje. Para evitar a suspensão do fornecimento de remédios, o pai de Fernanda defende punição para os gestores públicos. Esse sofrimento só vai acabar quando o gestor público for punido. Aí sim nós vamos ter uma saúde de qualidade, sem judicialização e o corrupto punido e na cadeia. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir: vítima de acidente com anestesia dentro de hospital público deve ser indenizado. E ainda, reincidente na prática de desmatamento não pode ser beneficiado pelo princípio da insignificância. É daqui a pouco, aqui no Inteiro Teor. O sistema jurídico brasileiro adotou a teoria do risco administrativo na análise dos casos em que o Estado ou seus agentes causam dano ao cidadão. Essa teoria se baseia na responsabilidade objetiva, ou seja, basta que o prejudicado demonstre o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão do Estado para que exista a obrigação de indenizar. Foi o que aconteceu na história que Daniela Garcia conta pra gente agora. Já são mais de 5 anos de tratamento na tentativa de reduzir as consequências do que Mariana revela ter sofrido após um problema na anestesia administrada para uma cirurgia de varizes. Já vi que tinha alguma coisa diferente, porque era uma dor que ela era uma dor completamente diferenciada e ela ia irradiando, entendeu? Ela começou na coluna, onde foi mais ou menos a altura da punção, e ela irradiava a minha perna inteira, e só para o lado esquerdo, né? Apesar de eu ter feito a cirurgia nas duas pernas, eu só senti essa queimação, essa ardência acentuada para o lado esquerdo. Após o período previsto para a recuperação da persistência da dor e da dificuldade de voltar a caminhar, Mariana começou o tratamento. Foram inúmeras sessões de fisioterapia, limitações físicas e acompanhamento psicológico. Depois da cirurgia, ela não conseguiu mais voltar ao trabalho e acabou se aposentando por invalidez. A partir do neurocirurgião foi que eu comecei todo o meu tratamento. Então, a minha cirurgia foi em abril de 2014. Já em agosto de 2014, eu já estava fazendo já o meu primeiro procedimento com esse neurocirurgião para tentar minimizar essas dores, né? Então, assim, desde o começo, ficou claro que eu não iria conseguir reparar a lesão, né? Que uma vez o nervo tendo sido lesionado, eu não iria conseguir reparar. Mas poderiam ser feitos outros procedimentos para poder amenizar a dor que eu sentia. E há casos como o de Mariana em outros lugares do país. Em Rondônia, uma mulher submetida à cirurgia de retirada do útero no Hospital da Base Aérea de Porto Velho ficou com lesões irreversíveis por um erro anestésico. A perícia médica constatou a possibilidade de ocorrência de acidente com a anestesia que ocasionou paralisia na perna dela. Ela então buscou na justiça reparação por danos morais e materiais.
Já em primeira instância, a União foi condenada a indenizar a autora da ação em R$100 mil por danos morais e a pagar uma pensão. O caso foi parar no TRF da Primeira Região após recurso de ambas as partes. A autora questionou o valor da pensão vitalícia, fixado em menos de um salário mínimo, enquanto a União alegou que a perda dos movimentos da perna da apelante não aconteceu pela aplicação da anestesia, mas sim devido a doenças na coluna diagnosticadas na paciente. Este advogado explica que, em casos semelhantes, o direito do cidadão está garantido em lei. Basicamente na teoria da responsabilidade civil, do Código Civil, lá no artigo 186, no artigo 927, e a depender de como for, se for pleitear uma indenização por danos materiais, que seria a perda da capacidade não só de trabalho, mas a capacidade para a vida, nos seus atos do dia a dia, aí a gente toma como base lá o artigo 949 e 950, que é aquilo que nós denominamos de lucro cessante, aquilo que eu vou deixar de ganhar em decorrência disso. Ao analisar o caso, a sexta turma do TRF1 levou em conta a conclusão da perícia de que a condição pré-existente na coluna da mulher não foi determinante para o resultado. O relator, juiz federal convocado César Sintra Jataí Fonseca, considerou que a administração responde pelos atos dos seus agentes e que, portanto, tem o dever de indenizar o dano sem necessidade de comprovação de culpa ou dolo. O colegiado, então, aceitou o pedido da autora e fixou a pensão vitalícia em um salário mínimo. Ter acesso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, cabendo ao poder público e à coletividade o papel de defesa e proteção. Esses aspectos foram considerados pela quarta turma do TRF da Primeira Região ao decidir pela continuidade de processo criminal contra um homem acusado pela segunda vez de desmatar floresta nativa na região amazônica. O tribunal não aceitou a alegação do réu de que a área desmatada seria pequena e justificaria a aplicação do princípio da insignificância. Quem dá mais detalhes é Ana Paula Souza. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal, que destacou ter havido conduta delitiva do acusado em duas situações. A primeira, quando desmatou quase 34 hectares da Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará, e, posteriormente, por destruir mais 20 hectares da mesma unidade de conservação. As duas infrações juntas correspondem à destruição de 583.200 metros quadrados, ou 54 campos de futebol. Por isso, nessa situação, não seria razoável aplicar o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, ou bagatela, foi inserido no direito penal brasileiro em 1964 e sua aplicação deve seguir critérios. Ele é usado quando o juiz entende que houve mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social na ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O relator do caso, o desembargador federal Cândido Ribeiro, destacou que o princípio da insignificância vem sendo utilizado em situações excepcionais. De acordo com o magistrado, no que se refere a crimes ambientais, são consideradas a importância e a singularidade do bem protegido. Como nesse processo o bem é o meio ambiente equilibrado, o princípio da insignificância deve ser aplicado com cautela. O colegiado acompanhou o relator e decidiu pela impossibilidade de aplicação do princípio, levando em conta também a reincidência do crime. Esse advogado, especialista em direito ambiental, destaca que todo dano é considerado grave. Por se tratar de bioma amazônico, eu acho que o desmatamento de 33 hectares é uma coisa bastante relevante, ou 20 hectares é bastante relevante. O especialista explica que nessas situações é razoável levar em conta a dificuldade de recuperação de uma área degradada. Uma vez degradado, um rio, uma floresta, em alguns casos, ou em muitos casos, fica impossível você voltar para a situação anterior.
Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!